E a gente já abre essa parte com essa informação que está no nosso site foxsport.com.br. Flamengo recusou proposta milionária da Arábia Saudita por Everton Ribeiro. O rubro-negro recebeu uma oferta de 4 milhões de dólares, 16 milhões e meio de reais do Al Ahly para negociar o meia, mas descartou a negociação e renovou com o Everton Ribeiro até 2023. Portanto, o Flamengo não quis vender o Everton Ribeiro. Tem gente chegando? Tem gente saindo? Quais são as notícias do mercado da bola do Flamengo, Fábio Azevedo? Só antes de falar do mercado, o João estava aqui rapidinho pesquisando, o Flamengo comprou do Al Ahly o Everton Ribeiro por 6 milhões de euros, né? Al Ahly do Emirados Árabes, né? Sim, do Emirados Árabes, Aí eles queriam pagar agora 4 milhões de dólares? Ah, tá. Enfim, são negociações que... Negociações do mundo da bola. Mas vamos lá. Em relação ao Flamengo, João, a delegação está toda em Doha, né? Está toda preocupada, a direção também, mas olhando para frente. Sim. Na expectativa se Jorge Jesus vai mesmo continuar, se o Gabigol vai renovar ou não, se o Flamengo acerta a compra junto à Inter de Milão. E hoje, conversando com algumas pessoas e duas informações vão na mesma direção. Repito o que eu falei na abertura do programa. As chances hoje de Jorge Jesus e Gabigol ficarem no Flamengo seria de nota 8, de 0 a 10. Então, 80%, né? Uma chance boa de os dois ficarem. Um de compra mais renovação de contrato e o outro uma antecipação de contrato ou, pelo menos, ficar até o fim dele, que é o mês de maio. A atual comissão técnica fez uma avaliação já do elenco. Com 5 meses você consegue mapear o seu elenco, né? Não podia, quando chegou, o Jorge Jesus falar, não quero esse, não quero aquele. Entende que precisa de um reserva para o Diego Alves. Reserva para o Diego Alves? Para o Diego. Vão atrás de um goleiro. Mesmo? Acho que o César precisa um pouco mais de rodagem, tem que ser um cara talvez um pouco mais experiente para quando precisar usar não correr risco. Sim. Um reserva para a lateral direita. Mas e o Rodinei? Poderia ser usado como uma moeda de troca. Ele é muito bem visto no grupo, os jogadores adoram ele, a comissão também. Mas estamos falando, como diz o Carlos Alberto, de nível técnico. Amigos, negócios à parte. Exatamente. Perfeito. Então, um reserva para a lateral direita para o Rafinha. Diego Costa. Tem o nome, hein, para a lateral direita na reserva. Tem? Tem. Esse eu não tenho, então. Tem o nome. Estava no Cruzeiro, pertence ao Ajax Orejuela. E o Cruzeiro... O Flamengo teria que pagar algo em torno de 6 milhões para ter esse jogador por empréstimo. É o nome que o Flamengo pensa para ser o reserva do Rafinha. Então, Orejuela. Bate com a informação, exatamente. Diego Costa continua no radar. Diego Costa continua no radar. Até perguntei a pessoa, mas aí depende ou independe do Gabigol? Ela falou assim, olha, lembra do Balotelli? Ele viria com o Gabigol. Então, não sei, sai o Gabigol, vem o Diego Costa. Poderia ter os dois. Mas é uma negociação um pouco mais complicada nesse momento. Ele tem contrato até 2021 com o Atlético de Madrid. Lembra do Wendel, ex-fluminense do Sporting, que foi uma indicação, volante, do próprio Jorge Jesus? A negociação parou, ficou um pouquinho distante, assim como o Thiago Maia também. Sim. 2 jogadores que já chegaram a interessar o Flamengo. Para fechar, João, Gustavo Henrique e Pedro Rocha seguem na mira. O Pedro Rocha depende do Spartak Moscou liberar o atleta de novo para o empréstimo. O Flamengo já sinalizou o seu representante, assim como Palmeiras, Corinthians e o próprio Grêmio. Então são 2 nomes que também estão no radar do Flamengo. E não será surpresa, para fechar esse pacote, se o Gilberto, do Bahia, que já se declarou, e já declarou várias vezes que gostaria de jogar um dia no Flamengo, pintar. A pessoa me diz o seguinte, de 0 a 10, a chance é 5. Opa! Que tal, Silva Júnior? Essas possibilidades aí. O Flamengo, eu acho que precisa também olhar para o mercado e reforçar o seu elenco. É carente em algumas opções, no caso das aulas. O time titular está desenhado. Se mantiver todos os jogadores, vai ser espetacular. Mesmo assim, eu acho que a diretoria tem que olhar aquela questão sucessória. Outro dia, um grande amigo nosso, Rafael Marques. Grande Rafa, um abraço para ele aqui na Rádio Globo. Esteve por aqui outro dia com a gente. Ele lembrou do São Paulo. O São Paulo, na época do Tele Santana, preparando o jogador. Por exemplo, o Rafinha já tem uma certa idade. Seria legal o Flamengo contratar um reserva à altura, porque o Rodinei, convenhamos, tecnicamente deixa muito a desejar.
pensando no futuro. Que era o Orejuela que está no Cruzeiro. Para o dono da posição. Isso aí. Do outro lado, o Felipe Luiz, por exemplo. É um possível sucessor pro Gabigol. São Paulo dos anos 90 ficou naquela transição. Raí, aí o Palinha sendo preparado. Depois do Palinha, Juninho Paulista. Isso aí. Dando só, foi o exemplo usado pelo companheiro Rafael Marques, no caso do São Paulo. Então, acho que o Flamengo tem realmente que pensar em reforçar esse elenco, pensando já no futuro, inclusive. Muito bem. E essas possibilidades aí para o Flamengo, Rodrigo Bueno? Olha, o mais importante para mim aí é a manutenção do Gabigol. O grande reforço que o Palmeiras, o pessoal do Flamengo vai me matar agora. O grande reforço que o Flamengo pode ter para a temporada em termos de elenco, o maior é a renovação, continuidade do Jesus. Depois, para o time, é a manutenção do Gabigol. Acho que o Flamengo tem que tentar esgotar todas as possibilidades de manter o time atual, né? O primeiro reforço. E aí você vai. A lateral direita, vou lembrar aqui, tem até hoje o flamenguense que fala: poxa, mas você falou do Rafinha que ia resolver razoavelmente a lateral direita do Flamengo. Eu disse isso porque ele não vai jogar sempre. E a diferença que tem dele pro reserva é enorme. O Pará saiu, o Rodinei tá lá. O Rodinei entrou em alguns jogos em que ele foi massacrado, né? Foi muito mal. O jogo 4-0 na Vila é um exemplo disso. Nossa, só Teldo deixou... Fora outras partidas anteriores. Então tá na cara. O Rodinei é legal, é divertido e tal, mas não dá. No patamar que tá o Flamengo hoje, não tem condição. O Rodinei não tem como jogar. É outro patamar. É outro patamar. Então tem que buscar ali. Essa é uma coisa... Já era uma urgência antes, continua, né? Porque o Rafinha, tantas competições, agora vai ter o primeiro semestre, tem Campeonato Carioca, o Flamengo vai jogar... Eu não sei se tem um lateral direito muito bom na base do Flamengo. Mesmo assim... O Flamengo tem dinheiro, precisa buscar um... O Orejuela seria um ótimo reforço para a posição. Tem o Gaston Torres, acho que o Fábio não falou do Gaston Torres, que é o jovem do Talheres, tem 19 anos, o meio-campista talentoso. Dizem que o Flamengo também está de olho nele, e aí seria uma forma também de ter renovação para juventude, né? Um cara que não vai chegar, pegar a camisa e jogar, foi a marca das contratações do Flamengo para 2019. Mas agora você tem que lutar para manter isso e dar opções para o técnico aí no elenco. Né? O Campeonato Carioca, o Flamengo deve jogar com um time alternativo. Vai jogar com o time sub-23, pelo menos o primeiro turno. Então você pega... Inclusive o menino do Náutico vem para jogar esse campeonato. Thiago. É o caso do Thiago, é o caso que seria do Gaston Torres, do Talheres. Gente que vai preenchendo as lacunas do time. Gaston Torres, o capitão América, pode nos ajudar. Já viu o Gaston jogando, Eugênio? Muito pouco, João. O Talheres faz uma excelente campanha, comandado pelo Alexander Medina. Mas o destaque do time é atacante, é o Nahuel Bustos. E é um dos artilheiros do campeonato e é jovem também. É mesmo, né? É um nome que, de repente, pode até interessar. Pelo campeonato que está fazendo, o Talheres está surpreendendo e o Bustos é o principal jogador. O Torres, meio campo, né, segundo as informações do Rodrigo, o nome que está sendo observado, é uma novidade que está ganhando seu espaço no futebol argentino. Mas muito bem. O nome lá é o Bustos, o atacante, camisa 10, inclusive. Muito bem, interessante, Eugênio. Olha só, o Marcos Braz hoje deu uma entrevista lá no Catar e a nossa equipe separou aqui alguns trechos dessa entrevista, declarações interessantes. Primeiro, ele falou sobre o Gabigol. Né? Abrindo aspas para o que disse Marcos Braz. Estou otimista, sempre fui otimista em relação ao Gabriel. Eu era o otimista quando pouca gente era otimista em relação a ele, no começo do ano. É outro projeto que deu certo e acho que teremos êxito para ter o Gabriel por um bom tempo. Bate com o que o Fábio Azevedo disse aqui, que a situação para ele ficar é bem interessante. É um jogador novo, o Flamengo vai ter retorno técnico, esportivo e financeiro. Ele não é nosso, mas são 2 ou 3 ajustes que precisam. Acho que vai dar tudo certo. Está otimista em relação a Gabigol, o Marcos Braz, o homem forte do futebol do Flamengo. Outro trecho, ele falou sobre Jorge Jesus. Ele tem contrato até 2020, a relação com o Flamengo é bem acima da média, o projeto Jorge Jesus no Flamengo deu certo, o Flamengo também deu certo com o Jorge Jesus. Na hora certa, vamos ver se conseguimos fazer a extensão, pelo menos até o final de 2020. É a intenção da diretoria do Flamengo. Reforços, o que disse Marcos Braz. De maneira marota, devagarinho, estamos fazendo esse planejamento. Com certeza estamos deixando tudo bem organizado para que, passando o Mundial,
possamos concretizar algumas contratações que julgamos importantes. E tem mais uma tela aí? Tem. Vamos precisar repor algumas peças até em função do calendário do ano que vem, que será bastante concorrido para a equipe rubro-negra e para todos que estiverem aí nas principais competições.